Doce de leite é um vilão ou é um aliado na sua dieta? Você sabe como é que o doce de leite ele é feito? Açúcar e gordura. Você sabe a diferença calórica entre o açúcar e a gordura? 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias, em torno de 2,5 vezes mais. O doce de leite ele ficou no hype, então ele foi um queridinho por muito tempo, mas será que você aí do outro lado, você pode consumir esse doce de leite? Se você é uma pessoa diabética, não tem como a gente entrar na sua rotina, afinal, vem com uma grande quantidade de açúcar. E aí vamos falar do açúcar? O açúcar, ele é inflamatório? Na verdade, eu acho que o questionamento que você tem que fazer é o seguinte: ele é inflamatório para quem e o quanto eu posso consumir? Então, existem alguns casos em que você consumir uma pouca quantidade de açúcar, pode ser que isso não te afete, não te inflame. Lilian, eu não consigo tomar o meu cafezinho de manhã com um pouquinho de açúcar, mas eu boto uma colherzinha de café de açúcar só, é aquela quantidade pequenininha, isso é só uma vez ao dia. Então, às vezes, isso não é um grande problema, você consumir essa quantidade de açúcar, mas desde que você não seja diabético, você não está pré-diabético. O que é o pré-diabetes? Quando você lá no exame de sangue dosa a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, é ela que vai te dar o histórico de mais ou menos os últimos 3 meses, uma compilação de como a sua glicose, o seu açúcar no sangue, ele se comportou. Então, essa taxa dessa hemoglobina glicada, ela precisa ficar até 5,7. Quando passa de 5,7, quando já vai para 5,8, você já está pré-diabético. E quando passa de 6,4, você já está diabético. Então, você, pré-diabético ou diabético, o doce de leite é algo benéfico? Não. Ele acaba sendo um vilão para você. Mas pode ser que você aí do outro lado ame muito um doce de leite, você teve o hábito desde a sua infância e você consegue ter em casa um potinho do doce de leite e não ter compulsão alimentar. E eu consigo pegar de vez em quando, abrir aquele potinho, pegar uma colherzinha e consumir aquela pouca quantidade, principalmente se ela for consumida antes de uma atividade física, ela sim pode ser uma aliada, porque o açúcar ele gera energia. Mas existe uma diferença entre você consumir uma colherzinha e você consumir um pote. Não, Lilia, eu não tenho controle, eu não tenho educação nutricional para abrir aquele pote e comer aquela pouca quantidade. Então, nem compre. Porque se você não consegue ter um controle, ainda, se você ainda não tratou isso, é melhor que você não tenha em casa. Mas se você for aquela pessoa que usa esporadicamente, em pouca quantidade, e principalmente antes de iniciar uma atividade física, antes do horário da atividade física, ela sim pode não ser uma vilã. O açúcar pode não ser um vilão nesse caso. Então, para alguns casos, o excesso do açúcar pode ser inflamatório, em outros casos pode não ser inflamatório. Agora, não, Lília, eu não tenho controle, eu quero comer uma quantidade muito grande do doce de leite e eu tenho o transtorno da ansiedade generalizado, que a gente chama de TAG. Para você, vai ser extremamente maléfico, porque muito açúcar ele te dá uma subida de energia muito rápida, isso pode piorar uma crise de ansiedade. Então, entendeu como é que na nutrição, não é que o nutricionista ele não quer te dar a resposta, não. É porque não existe uma resposta certa. O que é bom para um não é bom para o outro. Ah, Lilia, café é bom para todo mundo? Para quem tem TAG, excesso de café pode não ser bom, mas pouca quantidade não vai fazer mal. Ah, mas eu tenho uma gastrite, uma úlcera, uma ferida no estômago. Aquele excesso de café vai ser péssimo para essa pessoa. Para o outro, não vai ser. Entendeu como é que na nutrição não tem resposta exata? Por que a gente sempre usa a palavrinha mágica que depende? Mas a gente sempre explica o depende, que é o que eu estou fazendo agora aqui falando doce de leite. Eu não estou falando nem que ele é mil maravilhas, em que ele é necessário à saúde do ser humano.
Eu estou falando para aquela pessoa que tem um hábito, tem dificuldade, porque tem um hábito enraizado, cultural, de família, e que a gente pode usar em pouca quantidade. E isso não só o doce de leite, mas às vezes um outro tipo de alimento, um chocolate, um prato salgado, um bolo. A questão é o quanto você consome no seu dia a dia, porque para entrar essa colherzinha do doce de leite, alguma coisa tem que sair. E eu não vou ficar tirando algo nutritivo da sua dieta para poder encaixar só o doce de leite. Então, entendeu como é que a brincadeira ela fica séria? Como é que você tem que entender mais sobre aquilo que você consome? E outra coisa, qual é a marca de doce de leite? Eu não vou falar aqui de marca nenhuma, mas você precisa aprender a ler rótulo. Você precisa entender, a ver o que, que realmente tem. Pega lá na parte de trás do vidrinho do doce de leite e vai lá ler a lista de ingredientes, vê o que, que tem misturado ali. Será que realmente são só os ingredientes do leite? Como é que você lê a lista dos ingredientes? O primeiro nome que está escrito, então, quando você vai lá assim, ingredientes, 2 pontos. O primeiro nome que está escrito é sempre o que tem mais no produto. Então, se esse primeiro nome é açúcar, você já sabe que aquele produto tem muito mais açúcar do que um leite. Então, se ele vier açúcar, vírgula, leite, ele vai ter mais açúcar do que leite. O que, que você está procurando? Mais açúcar, mais o leite para fazer esse doce de leite. Então, assim, se você for fazer o consumo do doce de leite, procure uma opção de qualidade. Veja se você tem esse tipo de controle no consumo. Como é que eu faço para me controlar? Abri o potinho, peguei a minha colher, fecho o potinho e guardo, não deixo por perto. Outra dica valiosa, caso você vai fazer o consumo esporádico desse doce de leite. Pesar. Pesar essa colherada. Ali, quanto mais ou menos 10, 15 gramas extrapolando desse doce de leite no dia. Então, o que, que eu preciso ter em casa? Uma balancinha de cozinha. Porque eu não sei se você vai pegar uma colherada, que a gente até brinca, unidos venceremos, uma colherada grande, ou se você vai pegar uma colherada mais limítrofe, em que você vai até raspar. Então, pese uma primeira vez, para que você tenha noção da quantidade que você está consumindo. E se você for consumir, tente dar a preferência sempre antes da atividade física, como eu falei. Então, espero que eu tenha te ajudado com mais uma informação dentro da nutrição. Se você gostou, deixa aqui o like, dá uma curtida nesse vídeo e compartilha para quem é de interesse, para que você possa ajudar outras pessoas a entender mais sobre esse assunto que está dentro da nossa rotina.